Bom, pessoal, é o seguinte, eu acho que vocês têm acompanhado, vocês têm visto tudo acontecer aí, principalmente toda essa movimentação depois do Criança Esperança, principalmente pelo fato do nosso querido, amado e divertidíssimo Didi Mocó, ou mais conhecido como Renato Aragão, ter ficado de fora do Criança Esperança. Eu vi muita gente se calando, né, principalmente nos programas da tarde, sabe, aquela turma do deixa disso, fingindo que não aconteceu, enfim. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, pessoal, o que ficou feio, ficou muito, mas muito feio pra própria Rede Globo de televisão, quando ela não menciona, quando ela não faz sequer uma citação sobre o Renato Aragão no Criança Esperança. Então, ou seja, sabe por quê? Porque quando começou lá o Criança Esperança, lá atrás, ainda na década do Onça, o Renato Aragão, ele foi colocado como o padrinho do Criança Esperança e também como embaixador da Unesco. Não existia nem Xuxa ainda, para vocês terem uma ideia, na televisão. Então, ou seja, o Renato Aragão já surfava nessa onda do Criança Esperança. Ele já fazia tudo acontecer ali na própria Rede Globo de televisão, inclusive com os próprios Trapalhões. Não sei, da época de muita gente, não deve ser. Mas o que me chamou muito a atenção foi ver Xuxa, Angélica, Eliana e Marcos Mion sequer também fazerem uma menção sobre o Renato Aragão. Agora, se eles foram ou não, claro, instruídos a isso foi uma grande, mas uma grande baixaria, uma grande bobagem. Sabe por quê? Porque os três ali, os quatro, são de uma relevância absurda. Ou seja, eles poderiam ter dito assim: não, nós vamos mandar um beijo para eles, sim. Vocês sabiam que o que mais me cortou o coração? O Renato Aragão, ele foi cortar o cabelo e tingiu o cabelo. Ele passou no shopping para comprar roupa nova, porque ele achava que até os 45 minutos do segundo tempo, ele iria, com toda certeza, participar da volta do Criança Esperança. Não da volta, porque nós sabemos que durante a pandemia, tudo foi feito de uma forma, tudo foi organizado e produzido de uma forma mais intimista, menor, para que realmente, por causa do Covid-19. Mas, quando volta aquela linha show, que a gente está acostumado a assistir na televisão, que a gente vê todo o espetáculo acontecendo e que a gente vê uma peça, e a peça primordial fora do baralho, que sacanagem, Rede Globo. Que sacanagem que você promoveu. Que sacanagem você fez acontecer. Sabe, que maldade. Eu não sei como vocês conseguem simplesmente enfiar o pé na boca das pessoas que estão vivas e enterrar elas como se nada tivesse acontecido. Sabe? Porque isso é maldade. Isso não se faz com um cara tão relevante igual o Renato Aragão. E uma coisa, eu também fiquei muito triste com você, Xuxa. Sabe o que foi? Porque você, durante o seu documentário, que inclusive está no ar, você citou várias vezes que ele foi o grande responsável pelo seu sucesso. E você lá com um microfone na mão, você poderia ter dito o seguinte: eu quero aproveitar, pessoal, e vamos mandar um beijo bem gostoso pro Renato Aragão. Vamos aproveitar e mandar uma salva de palmas pro nosso eterno Renato Aragão, Didi, que esse ano não pôde estar aqui conosco, mas o ano que vem, quem sabe, estará aqui conosco. E nada disso aconteceu. Eu não vi isso acontecer. Eu não vi isso realmente partir do coração de Angélica, do coração de Eliana, do coração até da própria Xuxa e do coração do Marcos Mion, que inclusive aproveitou de braçada para tentar pegar inclusive o lugar do próprio Renato Aragão. Sabe? Ou vocês acham que eu nasci ontem em televisão, que a gente não entende, sabe, as mensagens que eles mandam no ar, as historinhas que eles começam a cavar. Muito feio, seu Marcos Mion, muito feio, sabe? Eu não sei aonde você aprendeu isso, porque eu te conheci, Marcos, há muitos anos, e você sabe, na MTV fui no teu programa, aqui na Record eu fui no teu programa, e na Globo não fui no teu programa, obviamente que nem irei também. Mas acontece o seguinte: eu acho que o mínimo que você poderia era descer um pouquinho
pouquinho, mas um pouquinho desse pedestal que você mesmo se colocou. E você deveria ter agido com mas com muito critério em relação a essa história. Porque vocês poderiam ter dito, sabe? Vocês poderiam ter dito, olhado para a câmera e ter dito o seguinte: a partir de agora a gente quer homenagear uma pessoa e eu quero convidar vocês a homenagearem junto comigo, que é o Renato Aragão. E ali todo mundo ia entrar, ou então vocês poderiam, a produção, ou quem sabe a própria Rede Globo de televisão, ter pedido um videozinho para ele, sabe? Para ele poder ter uma participação mais ativa durante o próprio Criança Esperança. Mas isso vocês não fizeram. Vocês não fizeram, sabe por quê? Porque a arrogância, a prepotência, tudo aquilo que vocês gostam de liberar, nem que se for através de grande lança-chamas, através da fuça de vocês fazem isso acontecer. É isso que vocês fazem, sabe? E outra coisa, Eliana, você fez muito bem de ter divulgado o Teleton, mas você esqueceu só de agradecer ao SBT por ter te liberado para você ir participar do Criança Esperança. E ter também citado, talvez, muito obrigado a toda a diretoria, a Silvio Santos, SBT, por ter me liberado, né? Então, ou seja, sabe, essas coisas passa por cima da ética, passa por cima realmente de que ninguém torce realmente para a empresa onde trabalha. Tá todo mundo muito mais preocupado com o seu próprio umbigo e a forma como vai ficar, as roupas luxuosas que vão usar, se a maquiagem, cabelo tá bom e como que o público em casa vai me ver, do que realmente fazer uma coisa relevante. Porque se você, Xuxa, Angélica, Eliana e Marcos Mion tivessem homenageado sem dúvida alguma o próprio Renato Aragão, vocês podem ter certeza que o nome de vocês era um trend topics em tudo que era lugar. E a Eliana dizendo que porque a Eliana comentou sobre o Teleton e todo mundo falando, ela foi maravilhosa. Ela foi maravilhosa, sim, mas o Silvio Santos já fazia isso há muito tempo. Há muito tempo, quando ele sempre falava no Teleton. Lá na Globo tem o Criança Esperança, aqui tem o Teleton. Nós somos uma irmandade nessa hora. A gente não é concorrente, porque a gente está lutando em um prol de alguma coisa, sabe? O Criança Esperança nunca me convenceu muito, mas eu acredito e tá tudo certo, não vou cancelar o Criança Esperança, porque eu acho que realmente é um evento e que vale a pena contribuir, vale a pena, enfim. Mas o Teleton eu acredito muito mais porque eu vejo, é concreto, é diferente, é parede, é tijolo, são equipamentos que são comprados, são crianças que são cuidadas, e enfim, isso eu não vejo, inclusive, durante o Criança Esperança, mas acredito, e tomara que realmente tudo aconteça de melhor e que a gente não esteja sendo enganado mais uma vez, mas que o evento realmente foi lindo, foi maravilhoso, foi incrível, mas que ficou faltando, sem dúvida alguma, essa pegada de Xuxa, de Angélica, de Marcos Mion e também da própria Eliana, de pelo menos terem citado e falado, olha, a gente quer deixar aqui um beijo pro Renato Aragão, a gente quer deixar realmente todo o nosso carinho e afeto a ele, que é o padrinho do Criança Esperança, que é embaixador da Unesco. Então, ou seja, nada disso vocês fizeram, vocês simplesmente passaram por cima como um rolo compressor, como se ele nunca tivesse existido, ou pior, como se ele tivesse morrido. Só que há uma semana atrás, eu assistindo ao próprio documentário da Xuxa, eu vi ela falando que o Renato Aragão era, inclusive, um dos grandes caras que ajudou ela a despontar, inclusive no cinema, e que ajudou muito a ela chegar onde ela chegou. Então custava de repente falar alguma coisa? Custava de repente fazer uma menção a ele? Custava dar uma citada no nome do Renato Aragão? Ou simplesmente a vaidade não deixa? Ou simplesmente colocam um silver tape na boca de vocês e vocês não podem abrir a boca? O que de tão ruim que o Renato Aragão fez para a Rede Globo de televisão? Ao contrário, eu acredito sim que ele deve ter surfado, como a própria Globo também surfou, na própria audiência que ele levava. Quando eram os Trapalhões, depois quando era o programa do Didi, depois dos próprios anunciantes, os dois saíram ganhando. Mas simplesmente você não acaba uma parceria de anos dessa forma e colocando ele na poltrona.
poltrona, que inclusive foi aonde ele sempre pediu para que a gente ficasse. E vocês fizeram isso, sabe? Vocês colocaram ele como um mero telespectador do Criança Esperança. E a gente sabe a estrutura e tudo que ele ajudou a construir durante todos esses anos desse evento que realmente a angarinha ali, donativos para ajudar as crianças. Agora, sem dúvida alguma, dona Rede Globo, você tem que ir para a cancela de hoje, porque se você está orientando os seus artistas a agirem dessa forma, pode ter certeza de uma coisa, vocês estão indo por um péssimo caminho, porque hoje, graças a Deus, tem a internet que em alguns momentos esse tribunal funciona e funciona mesmo, e funciona muito, porque todo mundo veio à tona gritando e implorando pelo Renato Aragão. Ou seja, o povo e o público sabe exatamente quem ele é, sabe exatamente a relevância que ele tem no evento. E não simplesmente vocês tentarem aniquilá-lo de qualquer forma, porque ele não faz mais parte do casting ou porque ele está velho. Essa é a grande história também. É porque vocês não querem colocá-lo no ar. Qual é o problema que vocês tiveram com ele? Qual é o problema que teve o Renato Aragão? E ali eu volto a dizer e a frisar, eu fiquei com meu coração espedaçado quando eu soube da história. Quando uma fonte me ligou do próprio Rio de Janeiro e me disse, ele foi cortar o cabelo, ele foi tingir o cabelo, ele passou no shopping, comprou roupa nova, ele queria estar lindo. Até os 45 minutos do segundo tempo, ele achava que iriam ligar para ele justamente para convidá-lo para ir para o Criança Esperança. Mas isso não aconteceu, isso não foi real. E o Renato Aragão, ele merece todo o nosso carinho, admiração, respeito de sempre. Todo mundo fala, porque não é fácil, talvez não seja. E quem é fácil? Quem é? Ninguém é fácil. Ninguém. Mas você lidar, mas que as pessoas precisam ser respeitadas pelo que elas representam, isso sem dúvida alguma. Eu não estou pedindo para ninguém ser fácil. Eu não estou pedindo para ninguém ser bonzinho, até porque eu odeio gente boazinha. Odeio, eu não suporto quem é bonzinho, mas que vocês deveriam respeitar a história dele e simplesmente programar na própria história que vocês colocaram ele como embaixador da Unesco, como padrinho do Criança Esperança. Vocês que criaram tudo isso e simplesmente vocês arrancam. Ou seja, a Hebe morreu, quem virou a madrinha do Teleton foi a própria Eliana. A Eliana já está realmente de passaporte carimbado e de malas prontas para a Rede Globo de televisão, porque isso é notório e isso ela deixou muito claro, inclusive na própria apresentação dela no próprio Criança Esperança. Mas isso tudo bem, não tem problema, ela tem mais é que continuar a carreira dela e seguir em frente. Mas nós sabemos, e quem é que vai realmente ser agora a madrinha do próprio Teleton? Obviamente que vai ser a Patrícia Bravanel. Mas, sem dúvida alguma, se eu fosse o SBT, eu chamaria agora o Renato Aragão para participar do Teleton, sabe? Justamente para quê? Para que ele tenha realmente o carinho merecido que ele não teve na Rede Globo de televisão. E mostrar para esse povo como é que se faz de verdade. Como é que você tem empatia pelas pessoas. O povo tem empatia da esperança. Meu coração mexeu com todas. Ai, que saco, que discurso, sabe, imbecil. Sabe, a turma da esperança, sabe? Então, assim, ou seja, só que vocês fazem tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Sabe? Então eu acho que está na hora realmente de vocês colocarem um pouco mais a mão na consciência e começarem a entender que a gente simplesmente não joga uma pessoa idosa como o Renato Aragão e com tanta representatividade como se fosse um trapo, um pedaço de pano velho jogado ali no canto e ele que se vire ali com as traças que possam cair em cima dele, sabe? Não achei justo, não gostei, eu achei que a Rede Globo foi muito maldosa, assim como também faltou um pouco mais de profissionalismo de Xuxa, de Eliana, de Angélica e do próprio Marcos Mion. O Marcos Mion, então, deslumbradíssimo, como se ele nunca tivesse estado no Criança Esperança, como se ele nunca tivesse participado de um evento tão grande quanto o próprio Criança Esperança, sabe? Num deslumbre, numa história, ele só faltou dizer, da poltrona, sabe? Ele só faltou isso, o Marcos Mion só faltou falar isso, sabe? Porque ele quer também agora ser o padrinho do Criança Esperança. Qual é a representatividade que ele tem?
sabe? Ele tem representatividade, sim, através do filho dele, ali do Romeu, com as questões que ele faz de uma forma extremamente séria, que isso a gente sabe como é que funciona, mas simplesmente ele chegar e de uma forma muito subliminar, tentar pegar o lugar do próprio Renato Aragão, faça meu favor.